Gente, ai, ai. É, vou falar aqui. Eu gosto muito de bater nessa tecla porque é a tecla da transformação. Então, às vezes é difícil, né? A gente fala e o troço não entra dentro da cabeça. Mas assim, a minha experiência de vida, acredito que não é muito diferente das outras pessoas, né? Acho que o meu mental, meu emocional, quando eu era mais nova, né? Agora eu vou fazer 32 anos. Não é assim lá grandes experiências, né? De vida, mas já é alguma coisa, né? E quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade de lidar com tudo. Algumas coisas eu ainda tenho até hoje, mas eu já consigo, assim, muito melhor tirar de letra do que antes, né? Então, eu sou a prova viva de que não são os problemas que nos desestruturam, tá? Não são as dificuldades. É o nosso desenvolvimento que faz com que a gente fique frágil ou forte, né? Porque se fosse os problemas, a gente não teria essa diversidade, né, em relação a pessoa e problema, né? E a gente sabe que tem pessoas que passam pelas mesmas dificuldades das outras pessoas, porém conseguem levantar, né? E eu sou o caso, e vocês também são, né? Todos nós somos pessoas que passaram por dificuldades pesadas, né? Eu, assim, teve algumas situações na minha vida que realmente, assim, me desestruturaram emocionalmente, mentalmente, muito, né? Algumas questões em relação a término, né, de relacionamento, baixa autoestima, nossa, se sentia assim a última pessoa, qualquer outra pessoa era melhor. Olha que absurdo, né? E eu fui a pessoa que passou por muito problema com autoestima na adolescência, né? Eu achava horrível. Eu não gostava de nada em mim. Não gostava do meu olho, não gostava do meu nariz, não gostava da minha boca, não gostava dos meus dentes, não gostava da minha orelha, não gostava do meu cabelo, eu queria ter cabelo cacheado. Ou seja, eu queria ter tudo diferente daquilo que eu era, né? Já passei por situações assim com filho, né? Nossa, eu já perdi um filho, né? E aquilo realmente, assim, acabou comigo. Eu fiquei 6 meses muito mal, né? Tudo que eu olhava na minha frente era criança, 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 aquilo ficou martelando na minha cabeça. Então, é até engraçado hoje em dia, né, eu falar sobre isso sem ter nenhum sentimento, porque na época, realmente, assim, eu fiquei muito mal. E eu até desisti depois da ideia de ser mãe, acabei engravidando de novo, e olha só que engraçado, né? É... Na época que eu engravidei pela primeira vez, eu ainda não tinha muito domínio sobre a física quântica. E no dia que eu descobri que eu tava grávida, eu acabei pensando assim, meu Deus, imagina se essa criança tiver algum problema, tiver algum defeito, tiver alguma doença. Não sei por que veio aquilo na minha cabeça, mas aquilo me invadiu minha mente de uma forma. Porque eu sempre tive, olha que engraçado, eu sempre tive relacionamentos com. Os meus namorados sempre tinham algum familiar que tinha alguma deficiência. E aí eu ficava pensando naquilo, porque eu sempre fui muito reflexiva, né, e filósofa. E eu ficava pensando, será que isso aí tá me preparando pra alguma coisa que eu vou ver na minha vida? Olha o que eu já tava construindo dentro da minha cabeça. E quando eu engravidei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso. E eu fiquei muito angustiada com aquilo. Pensei, meu Deus do céu, será que vai acontecer isso comigo? Adivinha? Perdi a gravidez, né? E na época eu ainda não entendia muito sobre física quântica. Eu achava que aquilo que eu tinha sentido era intuição. E na verdade não era intuição. Ou talvez até fosse. Mas se eu soubesse lidar com a minha intuição e soubesse atrair só aquilo que eu desejo, eu poderia não ter colocado tanta energia naquele sentimento e talvez não tivesse acontecido. Mas enfim, aconteceu. E aquilo ficou tão impregnado dentro do meu subconsciente que a minha segunda gravidez, que é a Nicole, ela também nasceu com o mesmo problema de coração, né? O primeiro parou o coração, né? E ela teve problema no coração, né? E quando eu descobri que ela tinha problema no coração, meu Deus, ela tinha 8 meses, né? Meu Deus, daí assim eu surtei. Nossa senhora, fui assim
pra fundo do poço. Mas isso em questão, assim, de um dia, porque daí nessa época eu já tava totalmente transformada, assim, a minha cabeça, e eu já entendia bastante física quântica. Eu pensei assim, eu não posso colocar energia nisso. Eu preciso agradecer. Ela tá aqui, ela tá viva, e é isso que eu vou me prender. Eu não vou ficar pensando no futuro, se vai morrer, se não vai. Eu vou agradecer por ela estar aqui. Foi isso que eu fiz. E a minha dor simplesmente sumiu, né? E a minha filha tá bem hoje, operou, né, ano passado, tá super bem. Então, eu já passei por algumas coisas assim bem pesadas. Já sofri um golpe, né? Nossa, me desestruturou total. Eu me mudei do Rio Grande do Sul para Santa Catarina sozinha, com a minha filha, não tinha ninguém para me ajudar. Eu dependia financeiramente de um negócio que eu já tinha construído, né? Eu tinha uma equipe de vendas que já estava andando. E aquele golpe financeiro que eu levei de um ex-namorado meu, aquilo me desestruturou totalmente. Eu fui à falência, quebrei no meu negócio, né? Fui expulsa, né, da sociedade. E quebrei, né? Cheguei, tava aqui, fui pra cá da noite pro dia. Só que aí também eu já tava bem mais estruturada mentalmente, né? Então eu já pulei de fase, pensei se aconteceu isso é porque era pra acontecer, já comecei a procurar outras oportunidades, outras possibilidades. Comecei num outro negócio e já comecei a dar certo. Então, assim, ó, se eu não tivesse cuidado de mim, cuidado da minha mente, cuidado do meu subconsciente, do meu emocional e da minha alma, muito provavelmente eu estaria com depressão hoje, muito provavelmente, né? Porque não são coisas fáceis de lidar, né? Na verdade, a vida nada é fácil, né? Nós é que temos que ser fortes, porque se nós não formos fortes, meu amigo, esquece. Tá? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Entenda, eu vou repetir isso até você entender. Você precisa se melhorar. A sua vida na sua volta não vai melhorar se você não melhorar. Mais sincera que isso, impossível. Né? Eu não vou passar a mão na sua cabeça, dizer que você é um coitadinho, que a vida é tão difícil pra você. Não, não vou fazer isso porque a vida não é só difícil pra você, a vida é difícil pra todo mundo. Né? Então, se você não quer que a vida seja difícil pra você, você é que tem que mudar. Você tem que se transformar, você tem que ser uma pessoa forte. E só depende de você. Tá bem? Beijos, até a próxima.